Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora. A pergunta dessa semana é: como vir ateu? Como você adquire alguma coisa, se torna a tua propriedade? Aqui, na verdade, tem uma imagem com várias possibilidades de propriedades. Uma casa, uma moto, um carro. Isso é como, ou uma terra, um terreno. Como isso se torna teu? A gente está no projeto Likkutei Sichot, esse é o volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos, como essa paraxá que é Vayetze, essa é a Sirá, o discurso racídico número 2. A gente sabe que Vayetze é a paraxá que Yaakov sai da terra dos pais de Isaac e Rivká, Israel, e vai para a terra de Haran, a terra do tio Lavan, onde ele se casa com as filhas de Lavan, Rachel e Leá. E antes de chegar lá, ele dorme num lugar, em Kiryat Moriah, no lugar do Beit HaMikdash. Enquanto ele está dormindo lá, ele tem um sonho famoso da escada, e a gente vai ver a Sirá do Rebbe que está ligado com a esse lugar onde ele dormiu, onde ele encostou com a cabeça, onde estava o corpo dele. Então, para se tornar teu, precisa fazer um ato para tomar posse. Não bastam palavras. E quando é teu de verdade, não precisa tanto esforço. Já está garantido. Isso é uma coisa que a gente pode usar numa aplicação prática nos nossos dias. Que várias coisas são nossas de verdade. Sempre precisa fazer esforço para qualquer coisa. A vida é feita para que a gente se esforce. O homem nasce para se esforçar. Mas quando é garantido, quando é teu, vai vir. Está garantido, está prometido. Mesma coisa está falando aqui sobre a terra de Israel, para o povo de Israel, filhos de Israel, Bnei Israel, que são filhos de Jacob. A gente está na Parashat Vayetze, é o Sefer Bereshit, esse é o capítulo 28. Hashem fala para Yaakov: Haaretz asher atah shochev aleia, a terra onde você está dormindo sobre ela, lechat nena uzarecha, eu vou dar para você e para as suas sementes, para a sua descendência, para as suas gerações. O Tratado de Hulin, no Talmud, na página 91, Beit fala o seguinte, baseado justamente no nosso versículo 13. A Haaretz asher atah shochev aleia vegomer, a terra onde você está deitado, etc. Que grandeza tem nela? Amar Rabbi Yitzchak Melamed, o Rabbi Yitzchak fala que ensina que Hashem dobrou toda a terra de Israel e colocou debaixo do Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, para que fosse mais cômodo, mais fácil, os seus filhos conquistarem a terra de Israel. Os comentaristas perguntam, afinal de contas, dá só 2 metros quadrados de terra para os descendentes, que é a terra que está embaixo do Yaakov nesse momento, que Hashem promete para ele que essa terra vai ser dada para a descendência. O Rashi explica no Humash, na Torá, ele traz só as palavras shachav eleia, shochev eleia, aleia, que você está dormindo sobre ela, deitado sobre ela. Kapal Kadosh Baruch Hu, Hashem repete, dobrou toda a terra de Israel embaixo do Yaakov. Até aqui é igual como está no Talmud. Ramaz Lo, aí tem uma diferença, indicou para ele que será fácil, tranquilo, Lirbosh Libanav, os seus filhos, assim está igual, conquistar a terra.
que Daletamot, assim como, e explica como que isso é fácil, assim como a pessoa tem os seus Daletamot, os seus 2 metros quadrados, que é o lugar da pessoa, que já é naturalmente da pessoa. Então a gente vê nas 2 explicações, tanto no Talmud quanto no Rashi sobre a Torá, Hashem dobrou toda a terra de Israel embaixo do Yaakov para ser fácil conquistar. Rashi quer responder a mesma pergunta da Gemara, Mairabotea. O que tem de grandeza nessa promessa? Mas Rashi na Gemara explica que deverá ser tão fácil quanto, mas para a criança de 5 anos do Humash, não. Porque Rashi não marca também as palavras antes, a Aretz, a Sheratá, Shorev Aleia, a terra, porque é a terra onde vai acontecer o milagre que Hashem dobrou e que vai ser a herança para todo o povo, toda a terra. A questão não é sobre deitado nela, que é Shorev Aleia, que é o que Rashi grifa, mas sobre a área da terra que é muito pequena. E é isso que Hashem vai dar para o povo. É assim que Yaakov vai adquirir, vai ter a propriedade. A pergunta, então, é sobre estar deitado nela e como será fácil conquistar. Rashi acrescenta as palavras de indicou para ele, Ramazlo, deu uma pista. Ramazlo, shetesh nohalek lebanar. Significa que foi revelado para Yaakov o que acontecerá no futuro. Deu essa indicação. Na Gemara dá a entender que dobrar a terra toda foi fundamental para ser fácil conquistar. E aqui Rashi entende que só comunicar para Yaakov já é suficiente. Como foi para Abraham em Lech Lechá, que lá Hashem também promete para Abraham que vai ser a terra de Israel dos seus descendentes. No sentido literal, no Peshutot Shel Mikra, é difícil entender que dobrar a terra facilitará a conquista. Por isso, Rashi explica que é só uma indicação. Mas permanece a pergunta, como será facilitada então? E Hashem não faz milagres à toa. Também não dá para entender o que quer dizer que Hashem dobrou. Também trazido no Midrash, mas com uma diferença no final. No Midrash fala que é como se dissesse para Yaakov que a terra de Israel passou a ser dele. Por isso que Rashi fala que seria mais fácil agora para os filhos conquistarem, quer dizer, passou a ser dele, do Yaakov. E Rashi fala que vai ser fácil para os filhos conquistarem. Para Abraham vindo, para o patriarca Abraham também acontece isso. Como está escrito em Bava Batra, no Talmud, na página 100, Aleph, como Itchaler Ba'aretz, está escrito isso no Chumash, vá e caminhe pela terra, leorkol rechobó, no comprimento e na largura, que lechat nena, que eu vou dar para você. Os Rabanan, os rabinos dizem que o Abraham queria muito essa terra e que desse modo, ele andando pela terra seria, Noah também seria tranquilo, fácil para os seus filhos conquistarem. Mas lá Rashi não traz isso, nem explica esse verso. Pode ser que no sentido literal, no Peshutot Shel Mikra da Torá, fica difícil relacionar a ação do pai, Abraham, e a facilidade dos filhos conquistarem. Então, não tem como explicar isso no sentido literal. Por que então Rashi não explica a dobra da terra de Israel aqui como garantia de propriedade de Yaakov, como o Midrash diz, mas simplesmente como uma indicação, uma pista que os filhos teriam facilidade de conquistar? No Pshat, no sentido literal, não cabe a pergunta do que tem de mais essa promessa, pois as palavras Asher atah shorev aleia, que você está deitado sobre ela, explicam que é a terra, a Ares. A Ares é caracterizada por ser aonde Yaakov está deitado. A mesma coisa em relação a Abraham. Sana enecha uree minamakom. Levante os olhos e veja. Está vendo a terra. Está explicando que é sobre a terra. Ele não viu uma área reduzida e limitada, Abraham.
ainda mais com montanhas e vales. Ele viu uma terra extensa que ele conseguiu ver. Ainda mais que Abraham estava em cima de uma montanha, como é explicado, vendo uma área grande. E aí Hashem fala para ele, veja, norte, sul, leste, oeste, Safona, Vanegma, Vakedma, Veyama. O que incomoda Urashi é o que acrescenta a palavra Shohev Aleia. Porque fala, Hashem pode dar só a terra onde o Yaakov está. Mas por que tem que falar a terra onde você está deitado sobre ela? Mas está a dizer a terra. Para Abraham fazia sentido mostrar antes de dar, porque estava mostrando a terra inteira. Agora, para Yaakov, é simplesmente aquele pedaço de terra onde ele está deitado. Por isso, Urashi explica que Hashem dobrou a terra embaixo do Yaakov. Toda a terra que Abraham viu, Hashem fez e colocou debaixo do Yaakov. Não era um sinal sobre qual terra está vendo ou deitado nela, mas sim um sinal de propriedade. Então, a ideia de você estar deitado sobre ela é que você está nesse ato de estar deitado sobre ela, está tomando posse dela. E dela não é só os 2 metros, como a gente falou, é de toda a terra que está dobrada embaixo dela. Na linha do Midrash faz diferença se Hashem promete ou cumpre. Mas no sentido literal é a mesma coisa. A diferença é para Abraham. Então ele pode andar na terra com o sentido de dono, como se já fosse sua. Mas no caso de Yaakov, não teve nenhuma ação e ninguém o viu fazendo nada. Ele não andou, ele não cavou, ele não construiu, ele simplesmente deitou sobre a terra. Além disso, Hashem não falou nada para Yaakov fazer. Yaakov espontaneamente se deitou ali. Só depois que teve a situação de ter terra embaixo dele, então Hashem a dobrou, e Yaakov sonhou e Hashem prometeu então. A diferença é que no caso de Yaakov, a única ação que ele fez foi deitar-se sobre aquela terra, e não como Abraham. E aí tem a ideia de ser sem esforço, como a gente tem já garantido para ganhar, e pode e deve ser sem esforço. E não como Abraham, que se levantou e caminhou. A garantia para Yaakov é que justamente no caso dele, seja simples, sem esforço, como foi quando ele se deitou espontaneamente. É uma boa notícia para a gente. Rashi inova com relação a Guemará, dizendo que mesmo um pequeno esforço incômodo não serão necessários para Israel. Está baseado no Echarabá, né, que é ligado a Tisha B'Av, Ani Yashen al mitati ve'ata oseh. Eu vou deitar na minha cama e você faça tudo. O Mittler Rebbe, que está ligado com a festa da Geulah, da redenção, que tem nessa época agora, de 9 de Kislev, diz que nas 4 amot, nos 2 metros quadrados que a pessoa tem de seu território, de sua posse, sua propriedade, onde ele vai, ele carrega essa propriedade. Então até que tem leis, né, de deixar alguma coisa dentro desses 2 metros que a pessoa está naturalmente tomando posse porque é o espaço dela. Nesses 2 metros, a pessoa resplandece seu nível de Eridash Benefesh, que é o nível mais alto da alma, que é um makif, que circunda, que é tão elevado que não pode se relacionar com o corpo, mesmo de modo envolvente. Por isso se espalha nos 2 metros que cada um tem. Por isso Hashem dobrou a terra embaixo dos 4 amot, dos 2 metros do Yaakov, ligando com a sua Yehidah Shebenefesh e de todo o povo. Esse nível elevado de único, especial que tem, que nunca é separado de Hashem, que tem na alma do Yaakov e de todo o povo. Ainda hoje tem judeus terminando que infelizmente precisam ser convencidos de que toda Israel e suas fronteiras nos pertencem, como herança dentre os povos, que está desde o começo, quando Rashi abre a Torá, ele fala sobre isso, respondendo às queixas dos povos que podem querer questionar e reclamar e pedir o direito sobre a terra. Aqui é mais ainda, é do nosso próprio povo, que podem ter pessoas com dúvidas sobre o nosso direito à propriedade. Por isso Rashi acrescenta que tem uma indicação que será mais fácil a conquista pelos filhos, que inclui aqueles que também estão questionando. Hashem nos desperta e nos dá força, e garante que faremos techuvá antes da redenção. A gente vai voltar, vai se reconectar, através de uma Mashiach Tzidkeinu, que seja agora já,
a gente possa estar como prometido na terra de Israel com facilidade, tranquilidade, sem esforço, através dos filhos de Jacob, que assim a gente é chamado Bnei Israel. Shabbat Shalom, Mashiach now.